Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo na estrutura de um programa, um curso de 20 aulas chamado Curso Vida Plena. Nós recebemos aqui o detalhamento de cada aula, sabe? Com os temas, exercícios práticos, e a ideia é tentar entender como essa jornada foi montada, né? Qual a lógica por trás dessa sequência para o bem-estar e autoconhecimento. Então, para começar, é interessante o ponto de partida. Aula 1, você não está sozinho. Reconhece a sobrecarga, né? E já vem com um exercício simples, respiração 4x4. Mas aí, logo na sequência, aula 2, a base de tudo, o foco muda totalmente para autorresponsabilidade. O que essa ênfase tão forte, logo no início, em assumir o controle, diz pra gente sobre a filosofia do curso? Olha, é uma escolha estrutural bem interessante, né? Colocar a autorresponsabilidade, essa ideia de que você é o agente da sua vida, logo depois de validar a dificuldade. Uhum. Antes mesmo de entrar em técnicas tipo reprogramando a mente, que é a aula 3, isso sugere para mim uma tentativa de empoderar a pessoa desde o comecinho. É quase como dizer, olha, a mudança começa aqui, com a sua decisão de ser responsável. Isso pode ter um impacto forte, sabe? Já estabelece um tom de agência pessoal logo de cara. Sim, sim, faz sentido. Estabelece aquela base de, ok, eu posso fazer algo a respeito. E, bom, a partir daí parece que o curso se expande, né? A gente vê o movimento para as relações e também para um mergulho mais interno. Por exemplo, a aula 4, o poder da empatia, tem um exercício de visualização para melhorar as conexões. E depois, a aula 6, autoconhecimento liberta, que foca em entender crenças, emoções. Exatamente. Tem essa dinâmica, né, entre o eu e o outro. E sempre voltando para o autoconhecimento, como uma peça central. Não é só mudar a mente, como na aula 3, ou melhorar as relações, que aparece na 4, e depois na aula 8, relações que nutrem. Mas é sobre entender por que a gente pensa de um jeito, se relaciona de outro. O autoconhecimento, que está explícito na aula 6, e volta em temas como autoimagem na 12, autoestima na 16. Ele parece ser o fio que conecta tudo, sabe? A transformação interna com a externa. E essa conexão parece muito ligada à prática, né? Não fica só na teoria, na reflexão. A aula 5, Pequenas Mudanças, Grandes Resultados, fala de micro-hábitos, coisas simples, tipo beber água ao acordar. Aí mais para frente, a aula 7, Planejamento de Vida, já entra em definir metas. E a aula 11, Descobrir seu propósito, pede para listar coisas que você ama fazer e que ajudam os outros. A ação parece ser chave. Com certeza. Se a gente olha o quadro todo, tem uma combinação bem pensada de introspecção com passos práticos tangíveis. Os exercícios que você mencionou, eles parecem feitos para serem aplicados no dia a dia mesmo, como aquela técnica de foco da aula 17, ou o exercício de gratidão da aula 19, riqueza interior e exterior. A jornada não para só na descoberta, né? Mas em como implementar isso. E culminar na aula 20, execução e persistência. Nossa, isso reforça muito a ideia de que o aprendizado tem que virar ação contínua. É, faz todo sentido essa ênfase na execução. E outra coisa que chama a atenção é a amplitude dos temas, né? O curso não fica numa coisa só. Ele fala de saúde integral na aula 9, como lidar com fracassos na 10, busca por paz interior, gestão do estresse na aula 13, até o uso da internet com o propósito na aula 14. Tenta cobrir várias frentes da vida, parece. Uhum. Essa abrangência toda e combinada com a estrutura progressiva, que vai da responsabilidade lá no começo até a execução no final, passando por autoconhecimento, relações. Ela desenha um roteiro bem claro, né? A hipótese por trás parece ser que essa vida plena se constrói com esses vários pilares juntos. Mente, emoção, relação, ação prática. Tudo integrado. Então, o que a gente vê emergindo dessa análise é um mapa bem detalhado, quase uma coreografia mesmo, que parece guiar a pessoa desde um ponto de partida, talvez de sobrecarga, até um lugar de mais, agência, propósito, bem-estar, usando essa mistura de ferramentas internas, relacionais e práticas. Exato. Isso deixa a gente com uma reflexão final interessante, né? Considerando essa arquitetura toda, que valoriza tanto a autorresponsabilidade no início,
quanto à execução lá no final, e passando por pilares como autoconhecimento, pequenos hábitos. Qual desses elementos estruturais parece ser o mais crucial, talvez, para sustentar uma mudança de verdade a longo prazo? E, pensando até fora do curso, que pequena faísca dessa estrutura toda poderia acender uma microação agora mesmo, na busca por mais equilíbrio ou propósito? Fica a questão, né?